O Brasil deve ter novidades na escalação para enfrentar a Croácia, mas pode repetir um dos erros que gerou a eliminação na Copa de 2022. Além disso, no vídeo de hoje eu te conto tudo o que você precisa saber sobre o nosso próximo rival e as principais informações do último teste da seleção antes da convocação para a Copa do Mundo. Onde assistir, horário, desfalques, prováveis escalações dos dois times e muito mais. Vamos falar primeiro sobre os resultados da Croácia no ano passado. O time venceu França, Gibraltar, República Tcheca, Ilhas Faroé e Montenegro, alguns desses duas vezes. Empatou com a República Tcheca e perdeu para a França. Ao todo foram 28 gols feitos e 6 sofridos. São 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 2025. A Croácia terminou em primeiro lugar no grupo L, com 22 pontos conquistados nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No último jogo, já nessa data FIFA, a Croácia teve um time misto contra a Colômbia, mas ainda assim venceu por 2-1. Gols do zagueiro Vuskovic, zagueiro do Tottenham, que está emprestado ao Hamburgo, e do Matanovic, atacante do Freiburg. São duas das principais promessas da Croácia, mas não devem ser titulares contra o Brasil. O retrospecto do Brasil contra a Croácia é bom, por incrível que pareça. A gente foi eliminado na última Copa, mas sem perder. A gente nunca perdeu para a Croácia na história. São 5 jogos com 3 vitórias e 2 empates. O último deles foi aquele 1-1 nas quartas de final da Copa de 2022. O Brasil entrou em campo naquele jogo com Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo, Casemiro, Paquetá e Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Gols de Bruno Petkovic e Neymar, ou seja, 1-1 no tempo regulamentar e eliminação nos pênaltis, mas nem vamos ficar falando disso não, porque, nossa senhora, ô eliminação sofrida, viu? Vamos falar agora sobre o time atual da Croácia. Tô colocando a convocação para você aí na tela. A gente vai esmiuçar aí para quem não conhece esses jogadores, mas a convocação tá aparecendo aí para vocês. Daquele time, os únicos remanescentes são o goleiro Livakovic, os meio-campistas Pasalic, Vlasic e Maier e os atacantes Perisic, Kramit e Budimir. Além deles, outros que poderiam estar nessa convocação, mas estão lesionados, desfalques muito importantes que provavelmente você conhece, são 2 jogadores do Manchester City. O zagueiro / lateral esquerdo Gvardiol e o meio-campista Kovacic estão fora por lesão. Antes de eu te contar a provável escalação da Croácia para enfrentar o Brasil, já deixa o seu like, que é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, e se inscreva aqui no canal para receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira. Vamos falar sobre a Croácia então. O time que deve enfrentar o Brasil vai ser um 4-2-3-1, com Livakovic do Dinamo de Zagreb no gol, Jakic do Augsburg na lateral direita, Sutalo do Ajax e Caleta Carno da Real Sociedade na zaga e o Stanisic do Bayern de Munique na lateral esquerda. No meio de campo tem o Modric do Milan, Susic do Inter de Milão e Baturini do Como. No ataque, Kramaric do Hoffenheim pela ponta direita, o Perisic do PSV pela ponta esquerda e o Budimir do Osasuna como centroavante. Conta aí nos comentários, você conhece algum desses jogadores? Ou, na verdade, quais desses você conhece? Porque eu tenho certeza que pelo menos o Modric você conhece. Mas quais outros você já ouviu falar? Você sabe que joga bem? Deixa aí nos comentários. Bora falar um pouquinho então sobre os destaques dessa Croácia. Obviamente o Modric aí eu acho que dispensa comentários. É incrível que mesmo com quase 40 anos ele ainda controla, ele é um jogador muito importante para o Milan. O Budimir, atacante, centroavante lá do Osasuna, mesmo jogando em um time pequeno da Espanha, tem 16 gols na temporada, e o Perisic tem 11 assistências. Então são 3 jogadores aí da Croácia que vêm se destacando na atual temporada. E o que esperar da França? Aí, obviamente, a gente não consegue acompanhar todos os times. Eu peguei informações do portal croata Jutarnit, e eles falam alguns pontos aqui que me chamaram a atenção. Dos 4 jogadores que atuam nas pontas ou nas alas da Croácia, somente um é um ponta de ofício, o Perisic. Na direita, o Kramaric, ele é muito mais um atacante, e até por isso, esse atacante pela direita, ele vai centralizar muito mais. O lateral esquerdo, que é o Stanisic, na verdade, ele é um zagueiro, e o lateral direito, que é o Jakic, ele é um volante. Então, a Croácia tem esse problema de ter que improvisar
jogadores que não são pontas ou alas, e por isso é um time que não tem tanta velocidade, não tem tanto arrasto, drible, é um time muito mais de posse de bola, que tenta se defender muito com a posse de bola e que centraliza muito os jogadores. Então não espere um ponta velocista igual tinha a França. Não, o time da Croácia é totalmente diferente, um time mais de posse de bola, mas que tem mais sucesso, e aí palavras do analista lá do jornal croata. É um time que tem mais sucesso com base nos erros do adversário. A Croácia tem tido problemas na criação, mas defensivamente é um time muito seguro. Os pontas jogam muito por dentro, então o Brasil vai ter que ter cuidado com essa superioridade, eu vou falar disso daqui a pouquinho, mas é um sistema que dá segurança para a Croácia e acaba pecando mais pela falta de gols. O técnico da Croácia ainda é o Zlatko Dalic, que comanda a seleção desde 2017. Vamos falar agora da escalação da seleção brasileira. Rafinha e Wesley foram cortados e o Vitor Reis foi convocado, mas o jovem zagueiro do Girona não deve ser titular. O Marquinhos e o Vinícius Júnior eram dúvidas, mas o Ancelotti confirmou que ambos têm condição de jogo para enfrentar a Croácia. Ele não confirmou a titularidade, mas é bem possível que ambos iniciem a partida. Com isso, a provável escalação do Brasil tem Ederson no gol, Ibanhas na lateral direita, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos completando o sistema defensivo, Casemiro e Danilo no meio de campo, Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vinícius Júnior no comando de ataque. Ou seja, um 4-2-4 que acaba virando um 4-2-3-1 com o recuo do Matheus Cunha. Começar por setores. Eu daria uma oportunidade para o Bento como titular. Acho que o Ederson ainda não me passa confiança, ou talvez até o Hugo Souza. Acho que qualquer um dos dois seria válido, porque de fato o Ederson é um cara que vem uma decadência e eu não confio para ser o reserva imediato do Alisson, então eu gostaria de ver outro goleiro nessa partida. Gosto da entrada do Ibanhas como lateral direito, até porque a opção, além do Ibanhas, seria o Danilo, e aí não me pega, acho que tem que ser o Ibanhas mesmo, e até pra gente ver se ele pode ser ali uma opção para o Éder Militão. Na zaga, aí eu acho que é o maior erro do Ancelotti nessa convocação. Nessa escalação. Não existe o Léo Pereira à frente do Bremer. Não existe. E eu sei que a justificativa vai ser, mas ele é canhoto, ele atua pelo lado esquerdo. Pô, gente, quantos zagueiros destros atuam pelo lado esquerdo? Vai me desculpar, o Marquinhos já jogou do lado esquerdo. Inclusive, as últimas duplas de zaga do Brasil, os dois eram destros, Miranda e Thiago Silva e Marquinhos. Sempre um zagueiro jogava na esquerda. Se ele acha que o Bremer pode ficar um pouco torto, por ser um cara um pouco mais pesado, joga o Marquinhos pra esquerda, ele vai jogar lá tranquilamente. Eu não entendo o Léo Pereira estar à frente do Bremer. E aqui eu falo sem preconceito de jogo de futebol brasileiro, não falo nem pelos erros que o Léo Pereira cometeu contra a França, eu falo porque o Bremer é muito mais jogador do que o Léo Pereira. Então eu não consigo entender, ainda mais depois da atuação contra a França, o Bremer não ser titular. Não consigo. E não vem com essa, mas ele quer testar o Léo Pereira. Não, cara, não tá mais em fase de teste. A gente precisa dos jogadores que mostram que tem gabarito para estar na seleção. E o Bremer não só tem gabarito para estar, mas tem gabarito para ser titular da seleção. Então, pelo menos um entrosamento ali contra o Marquinhos e um time que já está totalmente desfalcado, você menosprezar o Bremer, eu não consigo entender. Na lateral esquerda, eu daria uma oportunidade pro Kaique. Eu acho que o Douglas Santos fez uma partida ruim contra a França, é muito feijão com arroz, apesar de eu entender a convocação, defender que ele de fato seja um dos convocados. Eu acho que infelizmente é a melhor opção que a gente tem hoje, mas eu daria uma chance pro Kaique como titular, até por essa questão de oportunizar, mas também porque eu vejo o Kaique com potencial de ultrapassar o Douglas Santos, algo que eu não vejo no Léo Pereira, só para comparar aí as duas situações. Então eu testaria o Kaique, mas aí você tem uma justificativa talvez tática de que, como o Ibanhas vai ser o lateral direito, talvez você queira ter um lateral esquerdo que ataque um pouco mais, e aí o Douglas Santos leva vantagem em relação ao Kaique, mas também não tenho convicção de que o Douglas Santos ataca muito melhor do que o Kaique, então talvez ele não queira mudar muito o time, e aí ele vai dar minutos pro Kaique no segundo tempo. Não acho absurdo, eu gostaria de ir com o Kaique. No meio de campo, beleza, eu acho que válido você manter o Casemiro. Válido também a entrada do Danilo, deu muito mais dinâmica ao meio de campo em relação ao Andrei. O Andrei, que ao meu ver é bem mais jogador do que ele mostrou contra a França, mas ele tem atuado melhor como primeiro volante do que como segundo, então talvez nesse sentido seja legal a entrada do Danilo. Luiz Henrique totalmente merecido, não tinha como ele não ser titular. E o restante do ataque, eu não iria num 4-2-4, justamente por essa questão. Eu falei contra a França que eu não veria problema de jogar no 4-2-4 contra a França, porque não era um time de posse de bola, não era um time que aglomerava jogadores no meio de campo, e mesmo assim, em alguns momentos a gente sofreu com isso. Contra a Croácia,
eu acho que você teria que ter uma certa adaptação e me surpreende o Ancelotti, né, com essa experiência, esse cara tão adaptável, ele insistir nessa formação com 4 atacantes. Ah, Samuel, mas o Matheus Cunha recua. Tá bom, gente, mas é muito mais sobre características do que função. O Matheus Cunha não é um meio-campista. Ele pode ser um meio atacante, um cara que vai conduzir a bola, mas ele não vai preencher ali o setor, ele não vai ajudar o Brasil a manter essa posse de bola. Então eu acho que a gente está cometendo mais uma vez o erro de ir com 4 atacantes ao invés de colocar um meio-campista nesse jogo específico. Não estou queimando o 4-2-4, acho que vale debate, mas para esse jogo especificamente, eu iria com o Gabriel Sara no lugar do Matheus Cunha, manteria o Vinícius Júnior na ponta esquerda, porque a opção em relação a ele é o Martinelli, não me empolga nada, e como centroavante, eu entendo 100% a escalação do João Pedro. Por mais que ele tenha entrado mal, é um cara que vem pedindo passagem pelas atuações no Chelsea, tem a ver também com gestão de grupo, o cara que já vinha sendo convocado, então eu entendo ele estar à frente do Endrick. Mas eu, como torcedor, como o jornalista também, eu gostaria de ver o Endrick tendo minutos, tendo oportunidade, porque ele é muito diferente. Então eu espero que pelo menos ali pelos 60 minutos, o Ancelotti, ou até no segundo tempo, ele coloque o Endrick. Nesse caso, eu entendo a escalação do João Pedro. Mas não pensem que será um jogo fácil, longe disso. Acho que o Brasil vai ter muita dificuldade de dominar o meio de campo, não vai ter tanto espaço para correr contra a Croácia. Espero um jogo muito menos agitado do que foi contra a França. Acho que os times cediam muito mais espaço, talvez um jogo que a Croácia vai entrar um pouco mais séria, né, digamos assim, um pouco mais de intensidade, um pouco mais oferecendo mais dificuldade para o Brasil em termos de ataque, né, acho que nesse sentido sim, mas não espero mesmo um jogo fácil. Agora que você sabe de tudo sobre os dois times, vamos para as informações da partida. O jogo será disputado nesta terça-feira, dia 31 de março, às 21 horas de Brasília, no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. A previsão do tempo é de 23 graus sem chuva. A transmissão, mais uma vez, da Globo com Luiz Roberto, do Sport TV com Luiz Carlos Júnior e do GE TV com o Jorge Igor. Esse é o último amistoso do Brasil antes da convocação final. Então, antes da convocação para a Copa do Mundo. Então é muito importante que a seleção vença para ganhar confiança, para ganhar moral, para chegar bem nos próximos amistosos, né, que vão ser também alguns testes antes da Copa do Mundo. E o meu palpite, apesar dos pesares, o Brasil ainda tem um bom time. Tem vários jogadores aí de bom nível, o Casemiro, o próprio Marquinhos, se for titular, o ataque ainda é muito bom. Então eu acredito que a gente tenha condições de vencer a Croácia. Apesar de o cenário mais provável pelos desfalques, por esse encaixe que, ao meu ver, não é favorável no meio de campo, talvez o placar mais provável seja um empate, mas eu tô com o feeling que o Brasil vai ganhar esse jogo por 1-0, então é o meu palpite final. No último jogo eu coloquei 3-1 para a França, fui bem, vamos ver se eu acerto esse 1-0 para o Brasil, mas deixa aí nos comentários qual seria a sua escalação para esse jogo e qual é o seu palpite pro Brasil versus Croácia. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.